aqui do nosso programa. Bom, eu estou recebendo aqui a presidente e vice-presidente da APEC, né, a Giza e a Nisa, para a gente conversar sobre um evento bastante importante que acontece amanhã pela manhã, nas ruas de Camaquã, uma caminhada, né, do autismo. Um bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, tudo bem? Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. É um prazer para nós estarmos aqui hoje, né, a convite. E para nós esse evento de amanhã é um marco, né? Todo ano a gente faz a nossa terceira caminhada de inclusão social e acessibilidade. E cada ano é um ano especial porque marca, né, a nossa luta, a nossa busca por acessibilidade, por inclusão, por respeito, né, para os nossos filhos e para tantos outros. Então, amanhã, esse evento, a gente gostaria de estar fazendo esse convite, né, para a comunidade que se faça presente ali na Praça Donário Lopes, amanhã às 9h30. Nós gostaríamos, assim, mesmo que você não tenha, né, alguém na família que está no espectro autista, a gente gostaria que você fosse lá, né, nos apoiar as famílias que vão ali, né, mostrar que você tem empatia, tem respeito pela causa, porque nós estamos aqui, né, nossos filhos estão aqui, eles existem e são muitos. A demanda é muito grande. E a gente quer mostrar amanhã um evento bonito, um evento calmo, tranquilo, como todos os anos. A gente pede também que o pessoal que vai estar no trânsito, né, fazendo suas tarefas, como o trânsito vai separado, né, a divisão de trânsito e a brigada seguram o trânsito, a gente pede para o pessoal não buzinar, né, não acelerar, respeitar as crianças e os adolescentes que podem se desorganizar devido a buzinas, a aceleração do carro, da moto, né? Então a gente pede assim um pouco de respeito, agradece a participação de todos que estão empenhados aí nessa divulgação. Nisa, um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para todos, bom dia, Eduardo, é um prazer estar aqui na clínica com vocês. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, divulgando a nossa terceira caminhada. Agradecer a todos os sócios, a nossa diretoria que está sempre junto com nós. A gente faz um trabalho assim muito em equipe, né? A gente não decide nada sozinho. Agradecer ao comércio, né, que vai se fazer presente também, que nos ofereceu ajuda, a escola, as escolas, a Secretaria Municipal de Educação, né, está dando todo o apoio para nós. Amanhã vai ser um dia letivo, né, para que todas as escolas, né, se façam presente, né. Então, a gente está no nosso terceiro ano, nossa terceira caminhada, e a gente só tem a agradecer, porque a gente começou bem pequenininho, né? E hoje em dia a gente está gigante. As famílias se abraçaram, então é muito lindo a gente ter o apoio um do outro, as famílias atípicas se apoiarem. Isso não tem palavra para escrever. Pois é. Como é que surgiu a ideia da APEC? Foi em 2000 e... APEC. APEC. Isso. A APEC nasceu em novembro de 2022. Né? A maioria dos nossos filhos faziam terapia no CAICA. E houve uma separação de secretarias no CAICA, no qual foi tirado as psicopedagogas que atendiam o CAICA. Né? Então, nós tínhamos, na época, 5 psicopedagogas que atendiam as crianças autistas no CAICA e as outras demandas. E por algum problema entre secretarias e prefeitura, né, que aí é com eles, não é com a gente, eles separaram. E tiraram esses profissionais. E, simplesmente, as crianças passaram a não ter mais atendimento e ficaram por isso mesmo. Então, eu, né, tive aquela brilhante ideia de fazer um texto e enviar para a maioria das mães que eu tinha contato, que a gente tinha um grupo, né, comecei a enviar para as mães e convidar. Digo, olha, vamos se unir, vamos dar um jeito, não pode ficar assim, nossos filhos não podem ficar sem atendimento. E aí mandei para a Nisa, né, digo, Nisa, vamos lá, o que tu acha? Vamos se unir. E aí foi onde surgiu a ideia, vamos fazer uma associação, então, porque para nós ter força, a gente precisa de uma associação. E foi aí que nasceu a APEC. E de lá para cá a gente se uniu, né, formou a diretoria. As gurias são muito parceiras, quero até mandar um beijo para elas, a Leilane, a Luana, a Andresa, a Gi e a Camila, que está presente aqui hoje, mas como a gente, né, sempre costuma salientar para o pessoal, a gente é uma diretoria, a gente está à frente da associação, mas nós somos mães atípicas, então nem sempre a gente consegue honrar com os nossos compromissos, porque a gente sempre vai colocar os nossos filhos em primeiro lugar, né, porque eles são as nossas prioridades. Então, a partir daí, nós nascemos, Eduardo, para lutar
né? Lutar pelo direito dos nossos filhos, lutar por uma inclusão que não existe, só existe no papel, lutar por acessibilidade nos comércios, nas escolas, né? Para isso que a gente, né, formou a APEC, por isso a gente formou. E de lá para cá a gente tem crescido muito, a gente tem tido uma adesão, como a Nisa disse, né? As famílias começaram a se abraçar, é mãe ajudando pai, é pai ajudando pai, né? Então, às vezes, tu tá quebrada, às vezes tu tá totalmente desorganizada em casa com o teu filho que não está organizado, que está com um problema gigante, mas vem uma mãe com um problema maior que o teu. Daí tu vê. E aí ela diz, eu tô com um baita problema, não sei o que fazer. E aí tu guarda o teu problema no bolso, e tu vai lá e abraça aquela mãe, e tu consola aquela mãe, ajuda ela. Então, é assim que a APEC funciona. A gente se abraça, a gente se ajuda, né? E luta muito, né? Tanto que a gente está vendo alguns resultados já, né, com essa luta, né, Nisa? Bem positivos, né? Que nasceu de lá para cá, a gente foi atrás da prefeitura, na época era o prefeito Ivo, então a gente marcou reunião na prefeitura, ainda em 2022, e sentamos com eles, né, a educação, a saúde e o prefeito, para que, né, acontecesse alguma coisa diferente na cidade, que as crianças não podiam ficar sem atendimento, tinha que mudar, né? Então, eles fizeram uma reformulação do CAICA, transformando o CAICA em CAPS IA, que agora está lá perto do INSS, e veio o Centro de Autismo, que vocês todos viram, né, a inauguração. Sim, na Zeca Neto aqui, né? Isso. Nasceu o Centro de Autismo. Mas a gente sabe que nem tudo é flor, né? A gente continua lutando, porque melhorou, a gente não vai dizer que não, claro que melhorou. Hoje tem mais atendimento, mas é muito longe daquilo que a gente precisa, Eduardo. Muito. A saúde deixa muito a desejar para nós, ainda. Sim. Mesmo com o centro, assim, como é que está... Como está o atendimento hoje nesse sentido, né? E o que deveria ser melhorado, assim, na opinião da APEC? Na nossa opinião, na opinião da associação, na opinião das famílias, né? O Centro de Autismo tem ótimos profissionais, todos que estão ali são bem dedicados, né? Tem muito amor, empatia com as crianças, com as famílias, né? Só que o que acontece, Eduardo? A nossa demanda é gigante. E o Centro de Autismo tem um profissional de cada área. E no momento está sem, né? alguns. E no momento a gente até está aguardando uma fono chegar, que a fono que estava por, né? Isso já faz 3 semanas. 3 semanas, 4 semanas a gente está sem fono, né? Então, mesmo tendo um profissional de cada área, a lista é enorme, né? Então, tanto no Centro de Autismo quanto no CAICA, né? Nós temos famílias esperando há 2 anos e meio, né? Só que o que deixa as famílias frustradas, e nós como associação também bem frustradas, é que não tem uma ordem, né, de fila. Tem uma fila de espera. Que lugar o meu filho está? Quantas pessoas tem na frente dele? Ninguém sabe, essa lista não existe. Ela não é transparente, sabe? Ela tem transparência, então isso é uma coisa que eu acho que é o próximo passo que a saúde deveria dar, né? Que a gente até vai pedir, né? A gente vai pedir, porque isso é falta de respeito com as famílias, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho que é o próximo passo que nós, como associação, vamos fazer, é pedir a transparência desta fila, né? Nós precisamos, né, então, dessa transparência na fila de espera, até porque as famílias precisam saber aonde o meu filho está, né, na lista de espera. Meu filho realmente está numa lista de espera, porque o que acontece, Eduardo? A gente vê famílias que receberam laudo há 6 meses, há menos de 1 ano, e já estão sendo atendidas, e tem famílias que estão aguardando para mesmo atendimento há mais de 1, 2 anos. Então, alguma coisa não está fluindo como deveria. Sim. Então, a gente quer, né, e vai buscar e vai atrás, né, da lista com transparência. Existe essa fila? Então, a gente quer saber. Existe? Então, a gente quer saber onde está, e a gente quer transparência. A gente quer, assim como tem o canal de transparência para o governo, a gente quer um canal de transparência para os atendimentos, né? E a gente também vai atrás de que haja uma separação de encaminhamentos eles centralizaram os encaminhamentos todos no CAICA.
Só que o CAICA tem uma demanda que não é só o autismo. O CAICA ele atende todas as outras demandas. Ele atende crianças com problemas psicológicos, ele atende crianças com problemas com conselho tutelar, crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças que são TDAH, tem várias demandas, né, que o CAICA atende. Sim. E vários outros problemas neurológicos que é atendido ali no CAICA. Só que eles centralizaram tudo para lá. E aí o que acontece? Lá tranca tudo, né? Então, aí tem que passar primeiro pelo CAICA para depois ir para o centro. Então, o que a gente pede? A gente pede que o que é do autismo seja destinado ao centro e o que é as outras demandas permaneça no CAICA. Que haja essa separação. Por quê? Porque a gente acredita que isso dificulta ainda mais, né, essa demanda para as crianças irem para o centro de autismo. E, sem dúvida nenhuma, a quantidade de profissionais. Isso aí, como a Anísia estava comentando, é um profissional para cada área. E quando era antes, eram 5 psicopedagogas no CAICA. Ok, o CAICA atendia as outras demandas, né, como eu estava comentando agora. Ok, atendia. Mas a gente tinha profissional que atendia autistas, só ela atendia 80 autistas. E as outras? Então, assim, aonde foi essas crianças? Meu filho era hoje ele não tem aquele atendimento, né? Então, já fazem, desde 2022, aquele atendimento que ele tinha, ele não tem mais. Então, a gente sabe da dificuldade cada vez mais, né? Se fala, se prega e se vê nas redes sociais e nos nossos seminários também é falado sobre a intervenção precoce. Quanto mais cedo essa criança tem o atendimento, quanto mais cedo ela recebe esse atendimento, mais cedo ela vai evoluir, ela vai ter um desenvolvimento muito melhor. Porque são nos primeiros anos que a criança tem, né, uma melhor entendimento, está no desenvolvimento neurológico, então ela precisa desse atendimento nos primeiros anos de vida. Então, assim, como que a gente vai pregar que é necessário se a gente não pode prestar, se o nosso sistema único não presta esse atendimento? Então, é muito triste e muito frustrante para nós como família, para nós como associação, nós estar ali tentando ajudar as famílias e ver que as crianças estão regredindo, né? Que nem o da Nisa, ele tem atraso na fala, né, Nisa? O William tem 5 anos e o William é não verbal. Então, ele tinha começado uma comunicação alternativa aumentativa, né, que é a comunicação da prancha, e já estava fluindo, né? Ele já estava pegando o embalo, né? E agora, sem a fono, essas semanas, ele já deu uma travada. Então, ele regride. Se não tiver aquele atendimento assim corrido, direto, no momento que tu para, ele regride. Tem crianças que têm podas, né? Depois não recupera, é o tempo perdido, né? Então, eu acho que tem muita criança que está sem nenhum atendimento e está na idade, como a Giza comentou, a questão precoce. Muita criança perdendo de estar evoluindo por falta de profissionais. Então, eu acho que está na hora do município agilizar. Eu sei que não é fácil a questão burocrática, né? Mas eu acho que é uma coisa que o município devia ter um olhar especial, né? E começar um atendimento precoce mais ágil, mais rápido. Hoje tem quantas famílias ou crianças, né, com autismo em Camaquã? Tem algum número? Assim? Na verdade, também na época que quantas pessoas estão associadas, né, à associação? Desculpa. A mudança de temperatura, hoje eu amanheci, isso que eu estou medicada. Na verdade, quando a gente se reuniu, Eduardo, com o prefeito e os demais pastas, foi um dos nossos pedidos, né, que fosse criado um cadastro municipal, ali fosse criado um cadastro via link, para que as pessoas pudessem fazer esse cadastro, as famílias pudessem se cadastrar, para a gente ter um número aproximado de autistas em Camaquã. Só que isso nunca foi criado, né? O governo municipal nunca se interessou em fazer esse cadastro. Não sei o porquê, né, mas nunca foi. Então, nós... Isso já foi solicitado lá em 2022. Lá em 2022, que a gente solicitou que a prefeitura tivesse esse canal, né, porque é possível fazer, né, um canal que as pessoas pudessem se cadastrar. Ah, mas a saúde sabe quantos autistas tem porque tem no SUS. Ah, mas a educação sabe, mas a educação tem só a parte municipal e a parte que está estudando em escolas particulares e meios particulares, creches, né? Então, não tem. Então, a gente não tem um número hoje em Camaquã certo. Não existe esse número. Nós, como associação, hoje, nós temos 115 famílias associadas, né? E 123
123 crianças, porque nós temos algumas famílias que têm 2 filhos autistas, gêmeas autistas, né, que também é uma dificuldade muito grande, né? A gente vê assim, eu imagino, né, porque eu tenho um autista em casa e a dificuldade é gigante, né, Eduardo? Você imagina 2 crianças autistas dentro de casa, né? Então a gente vê famílias que passam uma dificuldade muito grande. Então a gente não tem, hoje nós não temos esse número. Infelizmente, Camaquã não tem esse número, né? E a gente é um número crescente, né? Porque só ontem entrou 3 famílias para a associação, né? Então acho que é mais, então hoje não é 115, deve ser mais, 118. Porque só ontem me chamaram 3 famílias que receberam laudo há pouco tempo, né? Então eu acredito assim, é um número crescente. Hoje, segundo as pesquisas, né, é 1 para cada 35 que nasce com autismo. Então, é cada vez mais crescente. Então, as políticas têm que ser voltadas para o autismo, as políticas têm que ter um olhar diferenciado. A gente sabe que o município está caminhando nesse sentido, mas falta muito, muito ainda. E a gente vai lutar, e a gente vai bater, e a gente vai incomodar até que as coisas aconteçam de uma forma... A gente incomoda todos os dias, né? A gente incomoda todos os dias, de um jeito ou de outro. Chega na escola, né? Que nem eu brinco, as pessoas dizem, ué, tu está trabalhando na escola? Eu digo, não, eu estou auxiliando a escola. Eles têm algumas dúvidas, eu tenho as minhas, a gente trabalha junto, né? Escola de portas abertas com a família, né? Escola e família juntos trabalhando, é muito importante. Não são todas, né? Mas um abraço pro pessoal da escola Ana Tomásia Ribeiro, né? Que tem as portas abertas, que é uma escola do município, a direção, né, porque elas tentam aprender, elas tentam acolher as famílias. São muitas crianças atípicas dentro da escola, né? Na turma do meu filho são 3 atípicos. E, que nem a Giza comentou, eles estão tentando, mas eles estão muito devagar. Eu acho que o município tem que deixar alguma coisinha de lado, né, e ter um olhar mais especial nessa questão, né? Que a educação até já está tendo, né? Eu até ia comentar sobre isso, né? A educação a gente tem que só agradecer, né? A Carmelita, né? Porque ela tem feito de tudo que está ao alcance da educação, né? A gente teve um avanço muito grande no ano passado, né? Com a Carmelita, a gente começou um avanço muito grande na questão da educação, porque uma das coisas que as famílias têm muita dificuldade é na questão dos monitores escolares dentro de sala de aula, para as crianças, né? Porque muitas crianças têm muita dificuldade de ficar dentro da sala de aula, de focar na aula, né? Então precisa desse auxílio do monitor. E muitas vezes eles vêm descrito em laudos, né? O médico solicita e então chega lá na secretaria e é obrigatório que o município disponibilize esse monitor. Então o que o município disponibiliza muitas vezes são estagiários, né? Eu digo crianças, porque tem 15, 16 anos, né? 17. Então, é difícil, porque imagina uma criança, eu digo criança, né? Um adolescente, que não tem habilidade, não tem conhecimento para lidar com uma criança né, que está dentro do espectro e tem várias particularidades, né? Então, é bem complicado. Então, a gente teve essas reuniões com a Carmelita, conversamos bastante, e ela disse assim para mim, gurias, eu sei que não é o ideal, né? Não é o ótimo, mas a gente pode tentar o bom. Então, a gente vai começar a fazer as formações para monitores, formações para professores, diretores. Então, a gente começou no ano passado, acho que foram 5 formações, se eu não me engano. Posso estar errada, mas acredito que foram 5 formações que a Secretaria de Educação prestou, né, e nós ali junto, para que esses profissionais tenham conhecimento, para que eles consigam transmitir esse conhecimento dentro da sala de aula. Porque a inclusão ela só se dá através do conhecimento, né? Porque se a pessoa não saber o que ela está fazendo, se ela não souber o que ela vai fazer, se ela não conhecer aquilo que ela está fazendo, ela vai fazer errado. Então, a inclusão ela só vai acontecer se a pessoa receber conhecimento. Então, tem que ter esse conhecimento. Então, a Carmelita ela teve esse olhar, né, e começou junto com o Teacoli, que é um outro parceiro também muito importante. Quero salientar aqui que o Teacoli é um órgão aqui que está na cidade, que é muito parceiro nessa questão das formações, traz muita informação para Camaquã, está sempre parceiro, né? E sempre buscando essas formações para ajudar esses monitores, para que quando eles vão para a sala de aula, eles tenham pelo menos o mínimo de conhecimento para poder estar auxiliando essas crianças em sala de aula. Então, assim, é um passo, é um avanço, né, Eduardo? É pequeno? Mas é um avanço. E é isso que a gente busca, pequenos passos para caminhar junto,
né? A gente incomoda, mas a gente também está disposto a ajudar, né? Eu sempre costumo dizer, a gente reconhece o que é feito de bom, a gente não é dizer, não fez nada, não, a gente reconhece o que é feito, mas a gente está aqui para caminhar junto, né? A gente quer caminhar junto, mas quer caminhar, não quer ficar estacionado. Não é porque foi feito o centro que está ótimo. Não está ótimo. E a gente vai continuar batendo enquanto não melhorar, enquanto não ter transparência nessas filas de espera, enquanto a gente não vê favorecimentos, né? Crianças que receberam laudo há 6 meses, há menos de 1 ano, passar na frente de crianças que estão aguardando há 1 ano, 1 ano e meio. Né? Esses favorecimentos, a gente não quer isso. A gente quer que as crianças que estão na fila, que precisam desse atendimento, recebam atendimento. Porque o que acontece? Aquela criança que está 1 ano e meio sem receber terapia, quanto tempo ela perdeu? Né? O que acontece com essa família? Essa família, muitas vezes, o pai tem muita dificuldade de aceitação, o pai vai embora, essa mãe fica solo, essa mãe tem um filho para sustentar, um filho sem terapia totalmente desorganizado, esse filho precisa ir para a escola. Chega lá na escola, os professores não conseguem, os colegas não conseguem, né? A sociedade não consegue acolher. Por quê? Porque não teve o atendimento. E é isso que a gente quer que as pessoas entendam, né? Que o poder público entenda. Não é só para nós, não é só para os nossos filhos esses atendimentos, é para a sociedade como um todo. Eles vão estar criando cidadãos que possam viver em sociedade independente. Né? Então, se eles conseguirem fazer com que eles tenham esses atendimentos agora, quando eles são menores, quando eles forem adolescentes e adultos, eles conseguem viver em sociedade independente. E é isso que a gente busca. Né? Então, ver uma família que espera há 2 anos por um atendimento e não tem, e muitas não têm condições de pagar atendimento, porque é inviável. A maioria das famílias que está na PEC não tem condição de pagar o atendimento. Nós, como associação, a gente tem umas parceiras, né? Nós temos as nossas parceiras e elas têm um atendimento com desconto, né? Nós temos a Ana Cláudia, que é psicóloga, temos a Fátima Silveira, que é psicopedagoga, a Leilane Silva, que também é psicopedagoga, a Carla Teada, que também é psicopedagoga. Temos a parceria com uma clínica em Porto Alegre, que é a Master Clínica, e lá a gente tem também atendimento com neuropediatra. Nem neuropediatra Camaquã fornece para os atendimentos, Eduardo. Eu te digo assim, neuropediatra é fundamental para uma criança autista. E Camaquã não tem. Então, o que acontece? Precisa de um caminhamento para Porto Alegre e uma outra fila de espera para que esse atendimento aconteça, para que essa família consiga ter esse laudo, para que essa família consiga ter um norte, porque muitas vezes fica às cegas e não sabe que atendimento vai receber, porque não sabe o que fazer, muitas vezes, né? Então, assim, nem um neuropediatra o município dispõe. Nós temos com desconto, né? Então, a gente tem uma associação provisória, até vou deixar a Nisa falar um pouco, porque acaba que eu me empolgo. Vou deixar a Nisa falar essa parte. Tá certo, Nisa. Seguindo, então, a gente associa famílias que estão em investigação, né? Daí a gente faz a associação por 6 meses, para a família poder ter acesso aos profissionais com desconto, né? Ao neuropediatra em Porto Alegre, aos atendimentos das gurias aqui, que são nossas parceiras, que atendem por um valor social, que a gente fala, né? E para a família poder correr atrás de um laudo, 6 meses, se associa à PEC durante 6 meses para conseguir fechar um diagnóstico, às vezes para descartar, né? Porque muitas vezes é muito parecido com casos, né? Com dos aspectos do autista, né? Mas não são. Então, as famílias que têm essa dúvida, né? Mas eu não sei se associa à PEC 6 meses, que a gente guia, né, para os profissionais, a gente marca o neuropediatra, a gente encaminha para as outras profissionais com valor acessível, né? Para correr atrás, para não perder tempo, né? Porque se for esperar pela fila do SUS, né? Eu mesmo, hoje o meu filho é atendido por um neuropediatra do SUS em Porto Alegre, no Hospital Presidente Vargas, mas na época ele tinha 2 anos. Eu fiquei quase mais 2 anos esperando a consulta por um neuropediatra, né? Um neuropediatra. Então, todo esse tempo a gente perdeu, ele regrediu muito, ele tinha começado a fala, daí ele teve a tal de poda neural. Então, isso é muito importante, que as famílias procurem agora,
que não deixem para depois, que não, sabe? É muito melhor correr atrás e não ser do que não correr atrás agora e depois ser tarde, né? Ter perdido toda a estimulação precoce da criança, né? Então, nos procurem, se tiver alguma dúvida, nos chamem, tanto eu quanto a Giza, qualquer pessoal da diretoria, a Luana, a Camila, a Leilane, a Andresa, a Gi, chama. Se tiver alguma dúvida, se uma não puder esclarecer, a gente passa para outra, a gente ajuda todas as famílias. Sim. E o município, a gente está aguardando, né? Vamos aguardar o município, então, pegar e marcar uma reunião com a saúde, né? Aguardando um lugarzinho na agenda do Fabiano, né? Acho que é o Fabiano agora, secretário da Saúde, né? Que ele abre as portas da saúde, que nem o Luciano fazia, né? Porque o Luciano sempre abria as portas, a gente batia no Luciano, mas ele dizia, não, gurias, calma, vamos conversar, a gente consegue. Que o Fabiano tem esse olhar também com nós, que a gente briga, que a gente bate, mas não é uma briga, a gente fala briga. Vocês já tentaram a agenda com o atual secretário? Não, a gente estava aguardando eles se organizarem, né? Porque como é pessoal todo novo, nova né? Gestão. Nova gestão, então a gente, agora depois da nossa caminhada, nosso próximo passo é ter uma conversa com o Fabiano e com todas as outras, né, secretarias, né, que a gente quer, com a educação, saúde, com todos, né, para chegar num consenso que seja bom para todos eles e que aconteça, né, o que tem que acontecer na saúde em Camaquã em questão dos autistas. Sim. Bom, para quem está nos acompanhando, assim, como é que uma família sabe, né, que o seu filho tem autismo? Como é que funciona isso? Como é que é a percepção? Como é que... E aí você falava que a associação dá todo esse suporte, né, do início. Mas como é que a família tem conhecimento? Bom, Eduardo, eu não vou falar... Como é que foi o caso de vocês? Eu vou falar sobre o meu caso. O que aconteceu? O William, ele demorou muito para... Tipo, tem ali a carteirinha da gestante, né? Tem todo... como é que se fala... A evolução, né? Assim, o passo a passo, 1 mês, 2 meses, 3 meses da criança. E eu vi o que aconteceu. O William demorou muito para sentar. Ele não tinha aquela firmeza de sentar. Aí foi passando. E depois chegou na fase de caminhar. Ele demorou muito, com 1 ano e meio. Ele foi começar a se firmar, a caminhar. E tinha muita dificuldade na mobilidade. Ele caía muito, né? E quando... eu parei para ver, eu digo, o William não está conversando, ele não está se comunicando. E é uma coisa que passa tão rápido, passa despercebido na rotina, né? Porque todo mundo correndo, trabalhando. Então, o que mais me chamou a atenção foi a falta de comunicação do William. Mas está no tempo. Cada criança tem seu tempo. Isso não existe, né? Porque tem a faixa etária de sentar, caminhar, falar... Tem toda criança no marco, né? Tem todo o marco, assim, né? Mas tem famílias que vão atrás de muitos pediatras, muitos médicos. Mas a criança está no tempo. Não, a criança não está no seu... Cada criança não tem seu tempo. Chegou, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio. A criança tem que saber falar inúmeras palavras com 1 ano... E com 2 anos tem que estar formando frases, sabe? São tudo coisas assim. Outra coisa, a seletividade alimentar. O meu filho come só massa, espaguete e arroz. Ou arroz com farofa. Bife empanado de frango. Daí, né, é a alimentação dele de alimentos. Depois ele come bolacha, ele toma leite, mas são tudo coisas pequenas que com o tempo tu vai olhando, mas ele não come isso, ele não come isso. Então são tudo coisas que te levam a ter um olhar especial e investigar. Mas o que é isso? E procurar profissionais, uma nutricionista, procurar uma fono, né, para dar um primeiro passo, né, para saber por onde conduzir aquilo ali para chegar num laudo ou não ser, né? No geral, né, existe os marcos, né, então tem a função do olhar, né, muitas vezes a mãe já consegue perceber quando vai amamentar que o filho não tem aquele contato visual, né, então às vezes, hoje em dia, consegue se perceber muito cedo, muito rápido, né? Então, a criança que não tem aquele contato visual, né? Que não fixa o olho, que não fica olhando para a mãe durante a amamentação, que é bem típico da criança ficar olhando para a mãe durante a amamentação. Então, esse não focar o olho é um dos pontos, né? Outra questão é o atraso de fala, né, que o Danisa tem, e o meu teve também, né? Então, o meu falou mamãe antes de 1 ano e teve só mamãe, e depois ele teve uma poda com 1 ano de idade, e dali para cá ele não falou mais até os 5.
Então, ele teve uma poda ali. O meu tinha o caminhar na ponta do pé, né? Ele caminhava na pontinha do pé. As estereotipias, que eram os flaps, que são aqueles balançar das mãozinhas, né? Quando ficava agitado, ele balançava as mãozinhas. Um brincar diferente. Por exemplo, geralmente o autista ele usa brinquedos não como brinquedo, ele usa de uma outra forma e usa coisas que não são brinquedo. Geralmente eles têm tendência a gostar muito de alguma coisa que não é um brinquedo. Por exemplo, chaves. Eu conheci um autista que tinha paixão por chave. Ele não podia enxergar uma chave de carro, ele ia nas pessoas que estavam numa festa, por exemplo, ele queria ver todo mundo as chaves dos carros. Ele tinha paixão por chave. Sim. Então, assim, tem apego a uma coisa específica, né? Que são os hiperfocos. A questão de brincar, meu filho, ele não brincava com os carrinhos normal, fazia aquele, né, pegar o carrinho, fazer brrr com o carrinho. Não, o meu brincava levantando o carrinho de rodinha para cima e ficava olhando as rodinhas girar. Outra questão, que o meu filho parecia que não escutava quando a gente chamava ele. Tu chamava 10 vezes. Meu filho chama Samuel, então eu ficava, Samuel. Ele não olhava, ele não vinha até a gente. Mas, na verdade, ele estava focado em outra coisa e não ouvia a gente chamar, não tinha problema de audição. Então, são alguns detalhes que a gente vai observando. E eu costumo dizer que a mãe sabe, a mãe sente, mesmo que ela não queira, porque isso existe. Né, Eduardo, existe aquela negação que a gente não quer acreditar que seja, mas a gente consegue perceber, né, o distanciamento social também é outro fator bem importante. Por exemplo, o meu não brincava igual as outras crianças, ele não sabia interagir com outras crianças, ele nunca soube, quando era pequeno, fazer as mesmas brincadeiras, conseguir ver as mesmas regras da brincadeira. Por exemplo, vamos brincar de esconder. As outras crianças tudo se escondiam, ele não, ele ficava olhando. Aí ele escondia, daqui a pouco ele saía, ele não conseguia entender as regras da brincadeira, tinha dificuldade de entender as regras de brincadeira, a gente não entende ironias muitas vezes. Então, por exemplo, saiu correndo de deitar o cabelo. Aí, deitou o cabelo onde? Onde deitou o cabelo? Então, eles não entendem ironias, pequenas ironias. Então, são alguns fatos, algumas coisas que a gente vai percebendo, né, que a criança tem uma coisa diferente que pode, sim, estar dentro do espectro do autismo. Então, o que acontece? Tem que haver um estudo profundo, até porque, como a Anisa diz muitas vezes, tem algumas características, mas não se enquadra dentro do espectro. Né? Nós temos também as crianças que têm TDAH, que têm o déficit de atenção, que pode também ser esse fato que eu falei, que é de não atender quando é chamado. Então, é importante que seja feita uma investigação. Vamos partir da onde a investigação? Psicólogo, psicopedagogo, TO, né? Antes até mesmo de que um neuro, é importante procurar esses profissionais, porque esses profissionais eles aplicam testagens e essas testagens, no final, eles conseguem ter um parecer. Nesse parecer, o próprio neurologista vai ter uma facilidade de entender, né, as características dessa criança e poder elaborar um laudo, aí sim, um laudo mais concreto, baseado nessa equipe multidisciplinar que, né, passou para esse profissional as características dessa criança. Então, muitas vezes, não é só o neuro que vai dizer, né? E eu sempre costumo dizer para as famílias, tenha cuidado, né, que na primeira consulta já recebeu o laudo. Busque mais, avalie mais, né? Procure equipes multidisciplinar primeiro, porque a gente tem muitos erros também. Pode acontecer, né, Eduardo? E sobre a associação, a gente costuma dizer para o pessoal se associar, mas a gente sempre esquece de dizer que o valor da associação mensal é R$5. R$5 apenas? R$5. Então, o pessoal às vezes, eu não vou me associar porque eu vou gastar dinheiro. Gente, é R$5. É um valor simbólico, né? É um valor que é só para que a gente mantenha aquele vínculo com as famílias, né? Um vínculo ali para a gente ter aquele vínculo com a família, para que a pessoa esteja ali, que a gente faça aquele cadastro e para a gente poder dizer, olha, ele é um associado, né? Mas a gente também tem aquela associação isenta, que é para aquelas famílias carentes que não tenham condições financeiras, tá? Para deixar claro, para se associar.
Claro que a gente não tem atendimentos ainda, vamos ter, se Deus, Nosso Senhor quiser, e vai, né? No futuro a gente vai poder também estar prestando, né, esses serviços gratuitos para essas famílias que não tenham condições. Isso tudo é uma busca, né? Claro. Que a associação está aí na luta. A gente já tem assim uma meta para quando deve? Este ano a gente está, né? Nós temos vários projetos, até já estamos com um projeto pronto já, que estamos disponibilizando aí vamos agora a partir da semana que vem, deixar passar a caminhada, a gente vai buscar a iniciativa privada, né? A gente vai atrás da iniciativa privada para tentar a nossa sede, né, Eduardo? Porque a gente precisa de uma sede, porque a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente faz o acolhimento pelo WhatsApp, a gente faz as palestras, os encontros em espaços cedidos, né? Geralmente os nossos seminários são feitos lá no Jardim do Forte. Eu quero mandar um abraço para a dona Sara, que é muito parceira, que é a sogra da Andresa. Ela nos ajuda lá no sede, o Salão Jardim do Forte para o seminário. Para a Carla Simone também, que nos cede ali o Simuca, para a gente fazer as reuniões ali. Também é cedido aquele espaço ali para nós fazer reuniões. Então, assim, no momento, a gente tem usado espaços cedidos para as reuniões. Mas a gente quer uma sede. Por quê? Porque as famílias precisam desse contato. Tem dias, Eduardo, que é muito difícil. Tem dias que tudo que a gente precisa é um abraço. Né? Um abraço de quem te entenda. E ninguém mais vai te entender como uma mãe que passa pelas mesmas coisas que tu. Então, muitas vezes, a gente se abraça virtualmente, eu e a Nisa, e a gente... Nisa, hoje eu tô... Ai, amiga, não sei o que. E a gente fica... Então, esse contato é muito importante, e a gente vê essa necessidade desse contato com as famílias. Então, a gente já deixa aqui um apelo, né, para a iniciativa privada, que a gente vai estar buscando, que eles nos recebam, que eles nos escutem, né, e tenham esse olhar, né, carinhoso para a gente. A gente vai estar atrás desses porcentos ali do imposto de renda, né? Então, sim, a gente vai estar buscando aí a iniciativa privada para que eles nos ajudem. Vocês pretendem adquirir ou locar um espaço? No momento, a gente vai tentar a locação, até porque se torna mais em conta no momento, né? Sim, que é para ser mais rápido. Mas, com certeza, a gente vai buscar, já temos o projeto também para o nosso local próprio, e a gente vai atrás de ajuda estadual, federal, para uma ajuda maior, para que a gente consiga ter a nossa sede própria, né? Até porque a gente pretende se tornar ali um espaço de referência para atendimentos aqui em Camaquã para as famílias, né? Então, a gente quer, sim, temos um projeto bem bacana, porque o que acontece, Eduardo? As crianças, elas vão nos consultórios, atendimentos individualizados. Então, ela recebe esse atendimento individualizado dentro do consultório, ela aprende técnicas de habilidade social, para que ela saia dali e consiga socializar numa escola, para que ela consiga socializar em sociedade, para que ela saiba o que fazer. Só que, durante a terapia, é só ela e o terapeuta, né? Então, o nosso projeto, ele quer criar, Elotea, é o nome do projeto, né? A gente ainda está para apresentar ainda ele. Esse projeto, ele visa o quê? Um atendimento em grupo, né? Então, a gente quer fazer grupos separados por idade, para que eles recebam, né, esse atendimento com um profissional. Vai ter um profissional, a gente pretende ele ter um estagiário, algum familiar, ou até mesmo alguém da associação auxiliando esse profissional, para que essas crianças consigam, esses crianças e adolescentes, né, porque o projeto é de 6 a 18 anos, para que eles consigam interagir entre eles, e colocar em prática essa habilidade social que eles aprenderam, né, nos consultórios, para que eles consigam aprender na prática como que funciona essa habilidade social. Então, a gente quer, esse projeto, ele é bem bacana, é um projeto bem elaborado, bem bonito, né? E a gente está correndo atrás aí de patrocínio para o projeto também. A gente vou fazer inscrição dele em alguns editais também, para ver se a gente consegue essa verba, porque ele é um projeto que é para 3 meses, mas se a gente consegue uma ajuda maior, a gente consegue replicar esse projeto e, se Deus quiser, para anos. E o investimento é em torno de quanto? O projeto, para 3 meses, atendimento de 4 grupos de 8, né? Uma vez por semana para cada grupo, ele fica em torno de R$30 mil. 30 mil. Com os profissionais. Aí tem ali o material que é necessário adquirir, né? Porque existe um material pedagógico, até porque o autista, ele tem muito essa questão do visual, né? Ele precisa muito dessa questão de visual, de ver, né? E nós temos também os que não são verbal, então eles precisam do material alternativo para a comunicação.
Então, esse projeto ele fica em torno de R$30 mil. Né? Então, a gente precisa dessa ajuda da iniciativa privada e também a gente vai atrás do poder público. Né? A gente também tem alguns vereadores que já se dispuseram a dar emendas, não para o projeto, mas para o espaço. Né? Então, a gente precisa do espaço para poder receber essas emendas, para poder estar usando dentro do espaço. Claro. Né? A gente já tem aí proposta de 3 vereadores que nos buscaram querendo dar ajuda para a PEC para a gente montar o espaço. Né? Então, a gente já tem ajuda para a sala de... essa sala que a gente vai montar, que é uma sala pedagógica, a gente já tem uma emenda para isso, temos uma emenda para recepção e informatização, que também já está disponível, temos uma emenda para compra de cadeiras, mesas e uma tela de projeção, porque o projetor a gente já adquiriu, então a gente também tem já ali tudo certo, só que precisamos da sala. Né? Então, a gente precisa da ajuda e deixo aqui o nosso apelo que quem estiver nos ouvindo, né, e quiser chamar a PEC ali para conversar, para fazer aquela dedução do imposto de renda, puder destinar esse valor para a PEC, para a gente poder estar adquirindo essa sala, eu digo adquirindo, alugando, né, ou locando, ou se a pessoa tem uma sala e quiser ceder para a PEC por um tempo, né, não precisa ser muito tempo, mas um tempo que, né, a gente faz um contratinho ali para ceder por um tempo, para a gente poder já começar a botar em prática outros projetos que a gente tem, porque a gente também já tem um projeto que é Te Apoio, o nome do nosso projeto. Esse projeto ele já existe, já está em funcionamento, que é para as famílias. É um projeto de acolhimento das famílias, né? Porque o que acontece? A gente fala muito do atendimento das crianças, mas a gente esquece que as famílias, né, Eduardo, elas precisam muito desse apoio, elas precisam muito desse acolhimento. Nós temos visto muito, né, nas mídias sociais e também já passamos dentro da nossa própria associação de mães que tentaram suicídio. Né? Isso é um caso, isso é um assunto muito sério. Né? A gente sabe, costuma muito dizer dos pais que vão embora, mas a gente esquece de falar daquela mãe que fica, né? E é muito difícil. Então, a associação tem esse projeto do Te Apoio, que é para poder dar esse acolhimento para a família, para ela ter um espaço para falar o que ela sente, para pôr para fora aquilo que ela sente. Então, a gente tem esse grupo do Te Apoio e, no momento, a gente até não está conseguindo fazer os encontros justamente por conta de não ter esse espaço. A gente tem profissionais que se dispuseram a nos ajudar voluntariamente a participar do grupo voluntário, sem custo, né, para estar fazendo esse apoio para as famílias. Então, assim, a gente precisa, com urgência, dessa ajuda da iniciativa privada e do pessoal que estiver nos ouvindo, né, que quem puder, tá, pode entrar em contato com a PEC ali pelo Instagram da PEC ou pelo nosso telefone, né, depois, se puder passar o número ali. Claro, não. O nosso telefone é o 991 777 650. Né? Repete para a gente. É 991 777 650. Então, quem estiver nos ouvindo, né, a gente também tem o apadrinhamento, né, Nisa? Pode falar. Ah, tá ruim na garganta. A gente tem um apadrinhamento que as pessoas que também, né, iniciativa privada ou não, pessoa física, quiser nos apadrinhar, a gente também tem o apadrinhamento a partir de R$5 mensais ou anual, se a pessoa quiser, eu não gosto, vou me esquecer de ficar mandando Pix todo mês, né? Sim. Mas eu quero contribuir anual. Então, a pessoa lá faz uma contribuição através do Pix também, né? A gente tem uma linha de transmissão que sempre manda um cardzinho para lembrar aqueles que são os nossos padrinhos. E aí eles fazem uma contribuição para nós. Quero deixar um abraço para os nossos padrinhos, né, que tem essa sensibilidade mensal de estar ali, né, pingando, regando a nossa plantinha todo mês, né, para nos ajudar. E com esses valores a gente já adquiriu projetor, a gente já adquiriu caixa de som, a gente já adquiriu microfones para quando a gente faz os nossos eventos, né? Então, assim, a gente vai adquirindo as coisas, né? Temos um caixa também para a gente poder fazer a caminhada, sempre tem os gastos. Então, tudo que a gente faz nos nossos eventos, né? A gente sempre tem os gastos, então a gente vai deixando esse valor ali. E a partir do momento que a gente tem o espaço, esse valor que está lá guardadinho, a gente também quer investir, né, na infraestrutura do nosso espaço. Qual é a chave Pix aí para quem quiser contribuir, colaborar? Não sei se tem. Peraí, então que eu já passo aqui a chave Pix. Porque... Enquanto a Giza procura ali a chave Pix da APEC, eu queria deixar um abração para uma pessoa que chegando para nos dar um apoio,
que é a Aline Danelon, nossa grande incentivadora. Ela nos apoia, ela nos ajuda a conferir os projetos, né, para ver se está tudo certinho. Um abração para a Aline Danelon, né, nossa parceira PEC, nossa amiga PEC, e muito obrigado pela tua disponibilidade para nós. Achei aqui, então, Eduardo, a chave Pix é o CNPJ da PEC, tá? É o 53 55 73 65 000 188. Repete mais uma vez? Vou repetir, então. 53 55 73 65 000 188. CNPJ da APEC. E aí o pessoal vai estar escrito APEC ou Isso, vai ou estar... associação? Não, é a APEC, Associação de Pais Especiais de Camaquã. Tá? Vai estar ali, já é direto lá no Pix da APEC. E aí o pessoal, por aquele número de telefone ali, é o nosso contato da APEC também. Aí se o padrinho quiser continuar, né, fazendo essa doação, aí ele entra em contato ali, que a gente faz um cadastro, né, e vai ser bem-vindo, né? Nós temos aí esses padrinhos que nos apadrinham todo mês, a gente fica muito grato com o carinho de cada um. Tá certo. Bom, e amanhã, então, temos a caminhada. Amanhã nós temos a partir das 9h30. 9h30 aqui na Esquina Democrática. Vamos passar aqui na frente. E, se Deus quiser, vai ser uma caminhada muito linda. Né? Agradecer, assim, o concentração pessoal... é aqui na... Isso, na Esquina Democrática ali. A concentração é ali. A gente sempre pega umas vagas do trânsito aqui, que a gente aluga ali umas vagas para o pessoal poder fazer uma concentração maior ali. Né? Ano que vem a caminhada tomou uma proporção tão grande que ano que vem a gente pretende fazer um outro percurso, porque a gente está vendo que vai ser pouco espaço. Sim. E qual é o trajeto que vai percorrer? A gente faz a volta na quadra. Né? Sim. Faz a volta aqui na quadra. Pega Presidente Vargas, a Zeca Neto, Júlio de Castilhos e Olavo de novo. Isso, faz um percurso. Até porque quando a gente começou o percurso, a gente tinha um receio por conta das crianças, né? Então, como os autistas, né, Eduardo, a gente tem a função da desorganização. Então, a gente tinha aquele receio, porque é uma responsabilidade tu colocar todos eles na rua. Então, a gente tinha aquele receio, aquele medo. Mas a gente está vendo que tá dando certo, tá fluindo, tá bem legal. Então, para o ano que vem, a gente pretende mudar o trajeto. Então, depois do ano que vem, se Deus quiser, vem aqui e divulga um novo trajeto, fazer um pouco maior. Né? E a gente também eu quero agradecer também o Supermercado de São José, fazer uma, né? Sem problema. É que eles vão disponibilizar água amanhã, né? Eles ofereceram, vão colocar ali uma toldo para disponibilizar água para o pessoal da caminhada, né? Se ofereceram, então são coisas assim, são pequenos parceiros que estão nos chamando. O Futebol Guarani, né? Também nos chamou para fazer uma conscientização ao autismo. Eles vão fazer entrada com os autistas amanhã, amanhã vai começar, né, ali os jogos, tem o né? campeonato, né? Isso, e aí eles convidaram, então, a PEC para que as crianças estejam fazendo a entrada ali com os jogadores e para eles também estar fazendo uma conscientização ao autismo. Então, a gente tem visto, assim, o pessoal buscando, né, a Unificaf também, Unificaf, né? Camaquã. Também buscou a gente para fazer uma divulgação. Então, é tão bonito, tão bacana a gente ver que o pessoal tá, né, vindo, né? A PAI também chamou, vai estar com um grupo amanhã que é da PAI também, vem amanhã para participar. Então, isso aquece o nosso coração, né, Eduardo? É tão gratificante tu ver que a comunidade está abraçando a causa, né? E a gente pede que cada vez mais continue, porque a gente luta por respeito, né? Inclusão, respeito e acessibilidade para todos. São esperadas quantas pessoas, assim, vocês têm uma ideia? Olha, pelo número de pessoas que a gente espera em torno de 200 pessoas. 200 pessoas. Pelo número, assim. Eu acredito que vai até dar mais, mas a gente tem que ter a gente não põe muita expectativa, né, em todos, a gente fala mais ou menos... porque não pode botar um número tão grande, né? Mas eu acredito que vai superar bem mais, pelo tanto de pessoas que têm entrado em contato conosco dizendo que vão participar, até por conta também que é um dia letivo para os professores que participarem. A Unificaf também, acho que vai dar como dia letivo para os alunos, então acho que é bem bacana, eu acho. Vai ser um evento bem bonito. Fazer um convite aqui, né, Eduardo? Fazer um convite não só para o pessoal de Camaquã, né? Fazer um convite especial, assim, para Costa Doce, para toda a nossa região, que se quiser fazer presente com nós amanhã, serão todos bem-vindos, todos os municípios aqui da região.
né? Os prefeitos que quiserem se fazer presente na nossa caminhada vão ser muito bem recebidos, até por troca de experiências, outras associações que quiserem vir fazer parte da nossa associação amanhã, da nossa caminhada, no caso, que venham, que se façam presentes, porque a gente gosta muito da troca de ideias, a gente gosta muito de ouvir e de ser ouvida, né? Então, sejam todos bem-vindos, estão todos convidados. Vamos replicar, né? Vamos replicar essa ação, que é tão bonita. Com certeza. Bom, Giza, Nisa, obrigado aí pela presença, participação. Quero mostrar aqui o mimo que eu ganhei, né? Sou amigo